Olá, pessoal! Bem-vindos a mais um Explainer. Eu sou o Ricardo Toribio e olha, hoje a gente vai mergulhar de cabeça num problema que é um verdadeiro clássico da física: o campo elétrico de um fio reto e carregado. Parece um bicho de 7 cabeças? Que nada! Fica tranquilo que eu vou te guiar passo a passo e você vai ver que no final tudo se encaixa de um jeito super elegante. Bora lá? Então, a nossa missão é essa aqui. Imagina só, um fio perfeitamente reto esticado até o infinito, para lá e para cá, e todo coberto por uma carga elétrica bem distribuída. Como é que a gente faz para calcular a força que esse fiozão exerce num ponto qualquer ali perto dele? É exatamente esse quebra-cabeça que a gente vai montar junto hoje. E o nosso objetivo aqui, gente, não é só chegar numa fórmula e decorar, de jeito nenhum. A ideia é a gente entender a lógica, o porquê de cada etapa e sacar a beleza que existe por trás da física. Então, vamos começar do começo, com uma sacada genial. Antes de sair fazendo conta que nem um maluco, a física nos dá uma ferramenta, um atalho incrível: a simetria. Usar a cabeça aqui vai poupar um trabalho danado. A pergunta fundamental é: para qual direção o campo elétrico aponta, afinal de contas? Pensa comigo, funciona assim. Pega um ponto P qualquer flutuando acima do nosso fio. Para cada cargazinha ali do lado direito empurrando o ponto, vai ter uma cargazinha idêntica na mesma distância lá do lado esquerdo empurrando também. E o que acontece? As forças na horizontal, uma para a direita e outra para a esquerda, se anulam. Uma cancela a outra, certinho. Agora, e as forças na vertical? Ah, essas duas empurram para a mesma direção, para cima. Então elas se somam. E essa é a nossa primeira grande vitória. A simetria acabou de nos dizer que a gente só precisa se preocupar com a componente vertical do campo. Isso simplifica tudo! No fundo, a física é de uma elegância, não é mesmo? Beleza. Com a direção já resolvida, agora sim é hora de botar a mão na massa e construir a nossa fórmula. Mas vamos com calma. Para não complicar, a gente vai começar com um caso um pouco mais simples. Um fio que tem um começo e um fim. Um fio de tamanho finito. Ele vai ser a nossa base para chegar no objetivo final. Ok, não se assusta com as letrinhas, tá? Vamos quebrar isso em pedaços. Primeiro, a gente pega a fórmula do campo elétrico para um pedacinho minúsculo de carga que a gente chama de DI. Segundo, a gente usa a boa e velha geometria, Pitágoras e um pouco de trigonometria para descrever as distâncias e os ângulos da nossa figura. E terceiro, a gente pega só a parte que nos interessa, a componente vertical, multiplicando pelo cosseno do ângulo. E pronto, tá aí a expressão para a contribuição vertical de qualquer pedacinho do fio. Ah, e tá vendo esse símbolo grego aqui, o lambda? Ele é super, super importante. Ele é a densidade linear de carga. O que isso quer dizer? Basicamente, ele nos diz o quão recheado de carga o fio está. É a quantidade de carga que tem em cada metro do fio. Guarda bem esse conceito, a gente vai precisar dele. Certo. Agora, a gente já sabe calcular o campo de um pedacinho minúsculo do fio. Mas e o fio inteiro? Ué, é só somar a contribuição de todos os pedacinhos. E a ferramenta matemática que a gente usa para somar uma infinidade de coisas infinitamente pequenas é ela mesma, a integral. Então, o que a gente faz é montar a integral para somar todas aquelas contribuições verticais de uma ponta do fio até a outra. Olha, não vamos mergulhar nos detalhes de como resolver essa integral aqui, porque o mais importante é entender a ideia. Depois da matemática, a gente chega nessa expressão aí. Essa é a resposta exata para o campo elétrico de um fio de comprimento finito, L. Ok, chegamos no momento chave. A gente já tem a fórmula para um fio com começo e fim. E agora? Agora a gente dá o grande salto, o pulo do gato conceitual. O que acontece se a gente começar a esticar esse fio, mais e mais, até o infinito? É exatamente essa pergunta que vai nos levar para a resposta final. Como é que essa expressão matemática toda se comporta quando L, o comprimento, fica gigantesco, absurdo, tendendo ao infinito? Vamos investigar isso. E aqui está o segredo. Quando L fica enorme, tipo milhões e milhões de quilômetros, o termo L ao quadrado fica tão, mas tão grande, que aquele R ao quadrado que está somando com ele vira quase nada. É como comparar um grão de areia com uma praia inteira. Matematicamente, a gente pode praticamente desprezar o R ao quadrado. E com essa simplificação, a mágica acontece. A raiz quadrada de L ao quadrado sobre 4 vira simplesmente L sobre 2.
E olha só que beleza! A nossa fórmula ficou muito mais limpa. A gente pode cortar o L de cima com o L de baixo. E aqui está ela, a fórmula final. Linda, elegante, poderosa, para o campo elétrico de um fio infinito. Se a gente substituir a constante K de volta, a gente vê que o campo só depende da densidade de carga, o nosso lambda, e da distância que você está do fio, o R. Simples, direto, fantástico. Mas calma, segura aí. Tem uma última pecinha nesse quebra-cabeça que é fundamental para a gente entender tudo de verdade. Por que a fórmula final usa o lambda, a densidade, e não a carga total Q, como a gente está acostumado a ver em outras fórmulas? Essa é uma pergunta excelente, não é? A fórmula do fio finito que a gente viu antes pode sim ser reescrita usando a carga total Q. Então, por que a do fio infinito não pode? A resposta para isso revela uma verdade muito profunda sobre como a gente lida com objetos infinitos na física. E o motivo é esse aqui, preto no branco. Se o fio tem um comprimento infinito e ele tem uma certa quantidade de carga por metro, qual seria a carga total dele? Ué, seria infinita. E não dá para colocar infinito dentro de uma fórmula e esperar que ela nos dê uma resposta útil. Infinito não é um número com o qual a gente pode calcular. E essa é a grande lição. Para um objeto que se estende ao infinito, a propriedade que realmente importa não é o quanto tem no total, mas sim a sua densidade, ou seja, como essa propriedade está distribuída localmente em cada pedacinho. O campo elétrico que a gente sente num ponto depende da carga que está por perto, e é a densidade, o lambda, que descreve isso perfeitamente. E isso me faz deixar uma pergunta no ar para vocês pensarem. Onde mais na ciência a gente vê isso? Onde a densidade de alguma coisa, pode ser massa, energia, até população, acaba sendo uma medida muito mais útil e significativa do que a quantidade total. Fica aí a reflexão. É um princípio que aparece em todo canto. Pessoal, muito obrigado por me acompanharem em mais esse Explainer.